tema da semana no blog Comportamento Sem Grilos é a sincronicidade, e onde eu trato a respeito do seu funcionamento, do seu mecanismo na lei da atração. Só que quando o assunto é lei da atração, o nosso pensamento vai sempre para aquela questão, isso é crendice, é babaquice, porque na minha vida tudo sempre dá errado. Então, pensando nisso, a matéria de hoje da TV Comportamento Sem Grilos é exatamente como você quebrar a maldição da lei de Murphy na sua vida. Fique comigo que daqui a 15 segundos eu volto e dando alguns toques a esse respeito. Até daqui a pouco. Um aspecto precisa ficar bem claro quando o assunto é lei da atração, gente. É o seguinte, nós estamos condicionados a nos envolver muito com as emoções negativas que nos visitam a cada dia durante a nossa vida. É interessante isso porque essas energias negativas, raiva, tristeza, medo, ódio, angústia, elas mexem com a nossa química cerebral e essa diferenciação na química vai fazer com que hormônios e substâncias que vão drenar a nossa imunidade, vão drenar o nosso bem-estar, isso interfere sobremaneira na forma como os acontecimentos vão acontecendo na nossa vida, exatamente porque nós ficamos muito presos a esses sentimentos. Quando você está chateado com alguém, quando você está com raiva de alguém, observe bem. Você passa muito mais tempo pensando naquela situação, pensando naquela pessoa, pensando em como você vai lidar com aquilo, dar o troco, fazer uma vingança, ou simplesmente fica rodando aquele disco. Quando você está muito bem com alguém, quando você tem um amigo que você gosta demais, que você confia demais, às vezes você passa anos sem conversar com aquela pessoa que nem lembra dela. O que eu quero exemplificar com isso? É que quando nós estamos nessa posição, nós acabamos focando naquilo que a gente não gosta. E nós preenchemos todo o tempo que temos enquanto estamos de vigília e às vezes até em sonho, focados naquilo que a gente não quer, focados naquilo que a gente não gosta. Por esse motivo, a lei de Murphy está sempre presente na nossa vida. Edward Murphy era um engenheiro aeroespacial da Força Aérea Norte-Americana que inventou um teste para a desaceleração dos pilotos. Ele inventou uma máquina. Só que quando essa máquina foi testada pela primeira vez, deu tudo errado e ele foi chamado para consertar o protótipo. E chegando para consertar, ele concluiu que a máquina não tinha problema. Ela apenas estava ligada, mal ligada, os conectores não estavam perfeitamente encaixados, por isso não houve o funcionamento. Então, ele cunhou a célebre frase: se alguma coisa tiver uma possibilidade de dar errada, ela certamente dará errada. Mas por que a máquina não funcionou naquele momento? Porque quando ele montou a máquina, ele não prestou atenção se realmente os conectores estavam ligados. Foi só isso. De fato, quando nós estamos empreendendo algo, desejando, realizando algo, existe sim a possibilidade de dar errado. Mas, se tivermos a devida atenção, se tivermos o devido cuidado e se tivermos mais ainda a sensibilidade, a maldade de observar os nossos sentimentos com relação ao nosso desejo,
nós vamos estar abertos para a sincronicidade positiva. É muito importante que nós tenhamos o foco principal aos nossos sentimentos. Quantas vezes um imprevisto vem, que é uma sincronicidade, vem, nos atrapalha, nós ficamos chateados, nós ficamos magoados, xingamos, né? E aquele imprevisto que ocorreu foi exatamente a situação que nos salvou de algo mais grave. Eu cito no texto da semana, lá no blog Comportamento Sem Grilos, o caso do avião. Às vezes a pessoa chega na sua casa na hora de você sair para o aeroporto e aquela chegada acaba te atrapalhando, você chega no aeroporto, não consegue fazer o check-in a tempo, não consegue embarcar, mas logo depois vem a notícia, ó, o avião caiu, morreu todo mundo. São vários os casos que nós conhecemos disso. Geralmente em acidente aéreo, dentro desse exemplo, não sobrevive ninguém. Aliás, sobrevivem as pessoas que perdem o avião. Às vezes você passou por um imprevisto e aquele imprevisto impediu que você estivesse no lugar que estava acontecendo o assalto. Então, a gente precisa trabalhar essa questão aí da lei de Murphy, porque sim, ela é um aviso para que nós estejamos atentos aos detalhes. Então, alguma coisa pode dar errado? Pode sim, porque você pode esquecer de checar os conectores. Você pode esquecer a porta do seu carro aberto. Você pode esquecer um objeto dentro do seu carro. Passou um ladrão, viu um objeto, você perde o vidro. Às vezes você perde o carro porque a pessoa viu um objeto lá dentro e desejou aquele objeto e quebrou, danificou seu patrimônio por causa de um esquecimento. E o mais interessante é isso. Quando a nossa química cerebral está movimentada, guiada por emoções negativas, nós nos esquecemos mais, nossa atenção fica comprometida, porque o funcionamento do corpo fica comprometido. As emoções negativas é cientificamente comprovado, não é invenção minha. As nossas emoções negativas fazem com que o cérebro segregue hormônios como adrenalina, noradrenalina, cortisol, que vão influenciar na nossa respiração, nos batimentos cardíacos, na pressão arterial. Consequentemente, nós vamos estar mais desligados dos detalhes. Então, coincidentemente, sincronisticamente falando, nós vamos estar focados com o lado mais negativo da lei da atração. E quanto mais ligados no negativo, mais nós vamos segregar esses hormônios. Mais o nosso cérebro vai estar sobrecarregado de substâncias que vão prejudicar o funcionamento do organismo. Então, tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma explicação lógica e nós não estamos atentos a isso. Sorte ou azar é o tempo que vai nos dizer. Às vezes, ganhar na loteria não significa que a sua vida está com todos os problemas resolvidos. Às vezes, estar mergulhado em uma situação de dívida vai nos fazer aprender a lidar melhor com o nosso orçamento. Vai nos fazer aprender a dar mais valor àquilo que é essencial, ao invés de se entregar ao consumismo. Tudo vai depender da nossa escolha. A sincronicidade está a todo momento, está acontecendo a todo momento. Esses sinais estão todos acontecendo. Qual é a função da sincronicidade na nossa vida? Opa, aconteceu isso aqui. Qual a minha postura diante desse acontecimento? Nós temos mania de brigar com a realidade, mas a realidade ela não é boa e nem é má. Os acontecimentos se sucedem na nossa vida, sempre é para o nosso bem, porque tudo que acontece conosco nos traz uma oportunidade de aprender. E quando a gente aprende, é um benefício. Vai depender, o tanto que nós vamos levar para aprender, vai depender exatamente da nossa reação ao que acontece conosco. Eu vou finalizar com um post que eu vi há pouco tempo sobre o Chico Xavier que me marcou muito e eu comecei a usar esse argumento do guia
do Chico, o Emmanuel, para minha vida. E as coisas realmente começaram a mudar no sentido positivo. Reza a lenda que o Chico estava caminhando, ganhou o cálcio e caiu. Quando ele caiu, ele já caiu irritado, é o que acontece conosco. E antes que ele começasse a xingar, Emmanuel se faz presente para ele e começa a insistir com ele enérgico. Chico, agradeça. E ele faz o ímpeto de Chico, agradeça. Na terceira vez, Chico vai e fala, tá bom, muito obrigado, obrigado, muito obrigado. Aí levanta e tal, vê que não machucou, limpa a roupa, e aí Emmanuel continua conversando com ele. Chico, quando eu disse para você agradecer, é porque os espíritos obsessores que te deram esse cálcio, que colocaram o pé na frente para você tropicar, quando você levanta do tombo já xingando, você está dando força para eles. Você o está fortalecendo. Quando você agradece, você corta a intenção deles, que era exatamente te ver xingando, te ver desestabilizado. E hoje, como eu tenho estado mais atento comigo, com a minha vida, o que acontece? Cada coisa desagradável que acontece, que eu ficaria muito irritada, xingaria muito e com certeza teria uma dificuldade imensa para encontrar a solução, hoje eu já começo a seguir esse conselho de Emmanuel. Eu começo a entrar na postura de agradecer a Deus por eu estar passando por aquela situação, ou simplesmente relaxar, ou procurar alguma coisa positiva, ou não reagir à situação. E o que tem ocorrido? As soluções estão chegando com uma velocidade mais rápida. Eu tenho ficado menos angustiada, eu tenho ficado menos tempo naquela sintonia maléfica, e com isso o meu bem-estar tem ficado mais estável. Então essa é a mensagem que eu trago hoje na matéria aqui da TV Comportamento Sem Grilos. Espero que você possa usar dessa ferramenta para quebrar sim essa maldição da lei de Murphy na sua vida. Se alguma coisa puder dar errado, ela dará. Mas se você estiver sintonizado com emoções positivas, emoções benéficas, com certeza você vai tomar as melhores decisões e com certeza o desenrolar dos fatos desagradáveis vai ser mais rápido. E você vai ter um proveito maior, vai tirar uma aprendizagem maior da situação. Eu sou Zilda de Assis, vou ficando por aqui, desejo muita paz e alegria para você. Até a nossa próxima matéria.